Boa noite, pessoal. Vamos começar bem a semana com o Boletim de Esportes. Confira as notícias de hoje. E a gente inicia o programa com os resultados do Brasileirão. O Corinthians venceu Fortaleza diante de sua torcida por 1-0. O Inter bateu o Grêmio também por 1-0 no Beira-Rio, com direito à provocação e briga dentro de campo após a partida. Placar mínimo também no Maracanã, com vitória do Fluminense sobre o Sport aos 50 minutos do segundo tempo. Na Vila Belmiro, o Palmeiras complicou a vida do Santos e ganhou por 2-0. O líder Galo teve dificuldades, mas venceu o América Mineiro por 1-0. Depois de 6 partidas, o Furacão voltou a vencer no Brasileirão, 2-0 em cima do RB Bragantino em Bragança Paulista. Na Fonte Nova, o Bahia superou o São Paulo por 1-0. E encerrando a noite de domingo, o Ceará passou pelo Cuiabá também por 1-0 no Castelão. E daqui a pouco, às 8 da noite, Chapecoense e Flamengo se enfrentam na Arena Condá. O bate-papo é com Fabiano Bandeira sobre a campanha do Botafogo na Série B e a goleada por 4-0 sobre o Vasco. Seja muito bem-vindo, Fabiano Bandeira, ao canal Hit Notícias. Obrigado, Léo. Um prazer participar aqui. Estamos aí para falar a respeito do Glorioso. Feliz e vamos que vamos. Queria que você comentasse a participação do Enderson Moreira nessa campanha de quase 74% de aproveitamento ao longo aí de 22 partidas, Fabiano. Fundamental a participação do Enderson na campanha do Botafogo. O grande problema do Botafogo antes era realmente o comando técnico, com todo respeito ao Chamusca, mas eu que trabalho com o canal do Botafogo fazia as avaliações antes da Série B começar, observando cenários. E, por exemplo, o Curitiba, que hoje é o vice-líder, foi 9º no Campeonato Paranaense. O Vasco também não classificou entre os 4 do Campeonato Carioca, o Cruzeiro muito mal. Então eu não via sentido quando falavam que o Botafogo estava muito atrás dos outros. Eu vi, assim, um Botafogo muito frouxo na marcação em determinados momentos, o Botafogo precisava também saber jogar, tendo a bola no pé. A chegada do Enderson, até de uma maneira bem rápida, ele conseguiu organizar alguns aspectos do time. E aí os jogadores que, para a Série B, são bem interessantes, entenderam também os processos. O Botafogo conseguiu, vamos dizer assim, até que voar do meio para o final da competição, culminando ontem com um jogaço, uma vitória esplêndida sobre o Vasco em São Januário. É verdade, e pegando o seu gancho, uma vitória que foi a maior da história do Botafogo contra o Vasco dentro dos domínios do Cruz Maltino, São Januário, 4-0. O Botafogo ontem jogou muito bem, o Vasco tinha como objetivo vencer, então ter a bola no campo de ataque. Só que o objetivo de todo mundo é vencer, só que o Vasco precisava respirar ainda, mesmo que por aparelhos, um pouquinho no campeonato. O Botafogo já estava mais tranquilo, então poderia se retrair um pouquinho, esperar o adversário para sair na boa, até porque o time do Fernando Diniz não vem demonstrando assim uma recomposição interessante quando perde a bola. Tinha tomado um gol em contra-ataque contra o Guarani, e o Botafogo aproveitou muito bem isso. Vale salientar que o Diego Loureiro fez 2 defesaças no início do jogo, e ali nos escanteios o Vasco não conseguiu aproveitar, e num contra-ataque muito bem conduzido pelo time do Botafogo, o Glorioso abriu o placar. A partir daí, foi só condicionar o jogo, Léo. E assim, o Botafogo fez o segundo gol com muita paciência, variando os lados do campo, e veio a expulsão do jogador do Vasco. Mas o Vasco, depois de ter tomado o terceiro gol, se retraiu, o Diniz pediu para o time ficar praticamente dentro da área, o Botafogo fez o 4º gol de bola parada. Ali o time ainda tentou atacar um pouco mais o Vasco, mas o Vasco já estava todo fechadinho, o Botafogo também não tinha por que ficar forçando ou se desgastar fisicamente, e venceu por 4-0, mas acabou que para a torcida foi a apoteose. E o que representa essa vitória por goleada do Botafogo dentro da jornada do time na Série B? Isso aponta, não só ratifica o acesso, mas já aponta algum cenário prevendo 2022? Com certeza. Primeiro, pelo lado do torcedor, é um momento muito difícil na vida do clube, difícil financeiramente e esportivamente também, porque estamos falando de uma Série B, que não condiz com o tamanho do Botafogo, nem com o do Vasco, obviamente. Mas como você está tentando resgatar a dignidade,
tentando se reconstruir como clube. Quando você tem um rival histórico, centenário, e faz o que o Botafogo fez ontem, você dá um alento ao torcedor. O torcedor tem todo o direito de comemorar, eu particularmente comemorei muito. Como que você identifica esse elenco para 2022 já na Série A? O Botafogo errou no início, mais do que depois, porque deu muito tempo e possibilidade para que o Marcelo Chamusca trouxesse alguns jogadores. Com a chegada do Henderson, vieram até menos jogadores. Só que, na pausa entre o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e a Série B, o clube conseguiu fazer algumas contratações pontuais e muito interessantes, como a do Oyama, os 3 que vieram do Mirassol. O lateral direito, Daniel Borges, o ponta esquerda, Diego Gonçalves, que fez gol ontem, e o Luiz Oyama, que para mim é o destaque, e há pouco nem era titular do time, mas que joga muita bola. Tomara que o Botafogo consiga manter o atleta para o ano que vem, ele que tem contrato. O Chay foi destaque no Carioca, já tinha jogado bem ano passado, chegou e caiu como uma luva no Botafogo. E aí é um mérito para o Henderson também, que descobriu ele como meia central. O torcedor do Botafogo pedia muito tal do camisa 10, e o Chay foi um homem que conseguiu resolver por dentro. Depois, quando o Chay se machucou, o Botafogo não conseguiu encontrar, até que ontem o Henderson colocou o Marco Antônio, que é um jogador também que veio do Bahia, por dentro, jogador que se destacava na ponta esquerda, na ponta direita, e ontem foi muito bem jogando por dentro. Então tem algumas boas peças, algumas soluções, mas para a Série A o Botafogo ainda tem que encorpar e sempre pensar também internamente, porque, por exemplo, tem que ver a situação do Gatito, goleiro que ainda não jogou na temporada e é uma referência no clube, e o Rafael, que chegou e aos poucos, claro, vai se preparando para fazer um ano de 2022 muito bom, que é um jogador de carreira internacional. E registrando também o retorno importante do João Carli, né, que deu um toque de experiência e que já é uma referência dentro do clube, né? Fabiano, muito obrigado aqui pela tua participação no nosso boletim de esporte no canal Hit Notícias. Muito obrigado, eu que agradeço, vai ser sempre um prazer participar e um abraço a todos. Continuem ligados aqui no boletim de esporte. Xavi Hernandes foi apresentado como novo treinador do Barcelona. Xavi disse que estava emocionado com o carinho da torcida e demonstrou ter esperança na recuperação da equipe. Estou muito esperançoso, com vontade de começar a falar com os jogadores. Sei que é um momento complicado, tanto econômica quanto esportivamente, mas tenho vontade de desenvolver a esperança. Aos jogadores serei exigente, porque somos o Barça, o melhor clube do mundo. Milhares de fãs estiveram presentes nas arquibancadas do Camp Nou. Com bandeiras do clube, os fãs foram ao delírio quando Xavi apareceu no campo. No gramado, ele assinou o contrato com o clube até 2024, ao lado do presidente Joan Laporta. O ex-meio-campista multicampeão pelo time catalão e pela seleção espanhola afirmou que está preparado para a missão de conduzir a equipe rumo às vitórias. Não podemos falhar. Temos que trabalhar muito a partir de amanhã e transmitir aos jogadores que somos o Barça. Tentarei transmitir experiência aos jogadores para conseguir os títulos. Xavi retorna ao Barcelona após mais de 6 anos de seu adeus como jogador, quando prometeu que retornaria um dia para assumir outra função relacionada ao futebol. Desde então, o espanhol estava no Catar, onde é um dos principais embaixadores da Copa do Mundo de 2022. Ele atuou pelo Al-Sadd até 2019, quando se aposentou e se transformou em treinador. A cria de La Masia era um sonho antigo do presidente Joan Laporta. Foi uma apresentação inédita para um treinador. Vi pessoas empolgadas como nunca, e isso é pelo Xavi. Hoje é um dia de alegria, um dia que vai marcar a história do clube. Voltamos amanhã às 6 da tarde, pessoal. Siga a nossa programação e corra lá no canal do YouTube, canal Hit Notícias. Grande abraço para todo mundo, uma boa noite, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!